queria agradecer o convite extremamente amável da professora Paula André, saudar os bons trabalhos que no ISCTES têm desenvolvido nesta e noutras áreas. Eu, ao contrário do que costumo fazer, não vou apresentar-vos um tema específico ou monográfico, ou geograficamente localizado. Na verdade, eu senti, nos últimos tempos, a necessidade de sistematizar e de referir muita bibliografia, classificá-la em grupos operativos e, em alguns casos, penso que em alguns casos, até revelar bibliografias que não são praticamente conhecidas e que, no entanto, existem e têm um valor enorme. Portanto, considerando em Portugal o universo dos estudos sobre arquitetura vernácula, isto é, etimologicamente próprio de uma região ou lugar, ou, seguindo outras terminologias também concorrentes ou afins, sobre arquitetura regional, popular, vernacular, que é um anglicismo, já, há vários grupos de estudos que são habitualmente referidos pelos investigadores como essenciais, mais pertinentes ou substituindo-se de algum modo em núcleos, ou constituindo-se de algum modo em núcleos de conhecimento fundadores nesta área temática. As imagens são apenas para não vos maçar só com a minha conversa e reportam-se a um dos livros que fizemos aqui há uns anos sobre a Casa Popular do Algarve, editada pela CCDR do Algarve, com afrontamento. Bom, eu agora leria, de facto, este primeiro tópico, mas ele acabou de ser desenvolvido por 2 ou 3 de vós, até na presença do colega anterior, e seria um bocadinho abusivo e maçador repetir. Portanto, eu vou tentar resumir e improvisar nesta parte, mas sem deixar de focar aquilo que me interessava, que é, há os estudos etnográficos, etnológicos, evoluindo mais tarde para os antropológicos, e há os estudos de caráter socioeconómico e agro-rural do mundo dos agrónomos, correto. Mas também há a Escola de Geografia de Lisboa. A Escola de Geografia de Lisboa. E, evidentemente, levantamentos e análises pelos arquitetos empenhados neste tema. Portanto, eu acho que estes 4 grandes grupos, dos que eu pude sistematizar e conhecer, são extremamente relevantes, a par uns dos outros, para contribuir para o estudo da arquitetura vernácula em Portugal. Portanto, voltando agora, em relação aos estudos etnográficos, etnológicos, antropológicos, evidentemente, Leite Vasconcelos, Rocha Peixoto, Centro de Estudos de Etnologia, não é? Apesar de tudo é uma instituição, embora muito personalizada. Jorge Dias, aproveito para, apoiando totalmente o que disse, chamar a atenção para um personagem extraordinário, investigador e cientista, que tem sido, ultimamente, vítima de uma espécie ofensiva de referências, só porque trabalhou também na área colonial. Portanto, isto tem que ser denunciado. Não sei porquê os antropólogos não têm denunciado, portanto, eu, como arquiteto, denuncio. É uma pessoa com um valor extraordinário, do gabarito de um Orlando Ribeiro, de um Raulino, não é? Também. Portanto, Jorge Dias e Margot Dias. Atenção, idem, aspas. Também tem sido estupidamente referida em alguns trabalhos recentes do domínio das artes e outros. O Ernesto Veiga de Oliveira, o Fernando Galhano, Benjamin Pereira, que ainda pude conhecer, e depois os estudos que referiu, as construções primitivas, os espigueiros, os sistemas de moagem, tudo isso. Mas, atenção, e agora em termos bibliográficos, uma obra também pouco considerada, pouco referida, comparando pelo menos com outras, mas que é extraordinária, que é a arte popular em Portugal. Que é uma enciclopédia em vários volumes, dirigida por Fernando de Castro Pires de Lima, editorial Verbo, publicada entre 68 e 75, portanto estão a ver, de facto, o tal tardio de publicação, que é uma obra englobante, é uma obra que tem desenho, tem fotografia, tem aspectos não arquitetónicos e aspectos arquitetónicos, claramente etnográficos e claramente de espaço e construção,
e que teve a coragem, e penso que é uma obra única, de trabalhar o Portugal continental, as ilhas adjacentes e o então chamado ultramar. A arte popular em Portugal é de Minha Timor, neste livro, o que é muito interessante, porque tem, independentemente da perspectiva ideológica que se possa ter, ou da atualização destes conceitos, um valor inestimável, que eu vos recomendo, não é? Portanto, pesa cerca de 30 quilos, mas deveria ser digitalizada, se não foi. O inquérito da habitação rural, já aqui falámos. Eu ainda tive, recordo uma reunião com o professor Carlos Silva, se não erro, para a celebração dos 100 anos da Universidade de Lisboa, em 2010, ainda com o reitor, o professor Ramon Ribeiro, e ele referiu, alguém com ele, já não me recordo, referiu a importância de se publicar finalmente o volume do Sul, não é? Que estava no tal frigorífico exemplar único. E isso foi conseguido por essa via também. É simultânea a comemoração dos 100 anos da agronomia e dos 100 anos da Universidade de Lisboa. A Escola de Geografia de Lisboa, todos conhecem as obras extraordinárias e fundadoras do professor Orlando Ribeiro, mas também é importante que se diga que ele teve discípulos e que esses discípulos trabalharam muito as ilhas atlânticas e também as áreas coloniais. Estamos a falar de Raquel Soeiro de Brito, Bruno Ferreira, Ilídio do Amaral, não é? Tudo um pouco à volta daqueles trabalhos extraordinários, o Portugal Mediterrâneo Atlântico, a geografia e a civilização. Mas, portanto, há aqui uma escola e o geógrafo, se por um lado o geógrafo, como muitos etnólogos, tem aquele defeito em relação aos arquitetos, ou do lado do olhar dos arquitetos, que é fazer umas plantas muito esquemáticas e um bocadinho pobres de significação realista. Por outro lado, cheias de apontamento e de informação humana, coletiva, de usos, etc. E eles fizeram para as ilhas, fizeram para Angola, Moçambique, etc. Quanto aos arquitetos, Raulino é obrigatório, mas há um livro pouco estudado dele, que é A Casa Portuguesa, de 1929, e que é um bocadinho o testemunho do levantamento que ele fez da arquitetura tradicional entre o erudito e o vernáculo pelo país fora. Ele fez esse registro, esse levantamento e essa publicação para a Exposição Internacional de Sevilha, de 29, e é sobretudo de âmbito fotográfico, mas são fotografias poderosas e muito interessantes. Depois o nosso clássico, a arquitetura popular em Portugal, depois as sequelas, os Açores, em que eu tive o gosto de trabalhar, a Madeira, do Vítor Mestre, vários trabalhos, estudos, enfim, não vale a pena estar a referir isto, remetia para o texto da professora Isabel Raposo, que de facto referiu estas monografias, penso eu, na conferência de ontem. Só, talvez aqui duas que não serão muito conhecidas. O Património Rural Construído do Baixo Guadiana, que é coordenado pela Associação Odiana, de 2005, Património Rural Construído do Baixo Guadiana, que é uma área extraordinária. Arquiteturas do Xisto, coordenado pela professora Maria Calado, da Faculdade de Arquitetura, de 2006. E Arquiteturas de Granito, do professor Manuel Teixeira, do Encontro de Arcos de Valdevez, de 2013. Para terminar esta primeira resenha, o trabalho infindável, extraordinário, relevantíssimo, apaixonado, etc, 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 do Duarte Belo. Não é? Tem que ser dito e reafirmado. Bom, mas isto era o que todos sabemos. Mais livre, menos livre. Havia aqui a arte popular em Portugal, de facto, não estava muito... Penso que é um livro pouco conhecido em relação ao seu valor e pouco utilizado, sobretudo, em relação ao seu valor. O que eu queria desenvolver era, de facto, três áreas que penso que essas sim são mesmo muito pouco conhecidas e, sobretudo, nada sistematizadas. São áreas complementares ou que desenvolvem o que antes vos disse. Primeira área, os estudos decorrentes do planeamento e da urbanização. Os planos de âmbito territorial urbanístico, planos de pormenor, planos de salvaguarda, que, sobretudo nos anos 60 e 90, e aqui fazem a transição pré e pós 25 de Abril, estes 30 anos, 60 a 90, foram organizando, nesses estudos e planos, foram organizando levantamentos, estudos de análise, os quais, sendo necessários para o seu próprio corpo de intervenção, não deixaram de constituir base de conhecimento da arquitetura urbana ou rural, vernácula, nos locais estudados.
e que valem hoje como conhecimento científico, é também um fundo, não é? Para além das suas utilidades para fundamentar circunstancialmente projetos ou obras. Recordem-se, apenas a título de exemplo, que isto é uma longa lista a desenvolver e a ser objeto de um estudo sistemático, os planos de ordenamento territorial de Keil do Amaral e de Cabeça Padrão. Cabeça Padrão, um dos grandes desconhecidos da arquitetura popular, urbana e territorial em Portugal, com estudos importantíssimos. Do Algarve, fizeram estudos para o Algarve nos anos 60, 61, 62, sobretudo aquele Algarve que ainda existia em 60, 61 e 62 e que está preservado nestes documentos que eles fotografaram muito, além do desenho. E já não existe. Esse Algarve, meu caro, é que já não existe de todo, não é? Eu posso confirmar, porque tentei encontrá-lo ainda nesse livro que tem estas imagens. Há, de resto, aí uma das imagens para os mais conhecedores e atentos, que é uma casinha que conseguimos encontrar na Serra, mesmo na extrema nordeste da Serra, que era um edifício que tinha sido fotografado naquele ângulo aproximado, enfim, não tenho o rigor do Duarte, no inquérito de arquitetura popular. E nós conseguimos encontrar apenas duas. E vasculhámos aquilo tudo. E já estavam desfiguradas, enfim. Peço desculpa, perdi um pouco o fio. Portanto, o trabalho de Cabeça Padrão, o plano de salvaguarda para Beja, do arquiteto Vasco Massapina, para o bairro do Castelo de Lamego e para as aldeias de Castelo Mende e de Castelo Bom, pelas equipas de Pitum, Keil do Amaral e Antunes da Silva, os quais se desenvolveram nos finais dos anos 70 e inícios dos anos 80, quando a então inovadora temática do património construído criou estas novas dinâmicas. Portanto, eu participei neste Lamego, no de Castelo Mende, a arquiteta Isabel também trabalhou nisto, depois dedicou-se mais a algo, Isabel Raposo. Para além destas referências, há que sistematizar todo o trabalho de levantamento de património urbano e rural arquitetónico, que aqui conheço menos bem em detalhe, executado no âmbito dos gabinetes de apoio técnico local e dos gabinetes de apoio técnico, os GATs, os GTLs, que quer nas cidades maiores, Barredo, Sé, no Porto, Alfama, Bairro Alto, Moraria, para Lisboa e em muitas outras povoações dispersas pelo país, sobretudo nos anos 80 e 90, fizeram, digamos, um verdadeiro sistema de recolhas de informação sobre a arquitetura vernácula. Por exemplo, constante nos planos para Tavira e para a Horta, nos Açores, pela equipa do professor José Lamas, Ressano Garcia Lamas. Portanto, todos estes estudos, independentemente daquilo para que serviram no seu tempo histórico, no seu tempo concreto, fundamentam hoje um corpo de conhecimento utilíssimo de existências e transformações posteriores. Depois, um outro grupo que é, eu não sei, estou a meio? Um bocadinho mais que meio. 10 minutos? Tenho 10 Faltam minutos? 12 minutos. 12 minutos. Os estudos que podemos designar de coloniais, realizados no chamado ultramar nas Ilhas Atlânticas, sobretudo nas décadas de 50 e 60, que são escassos, todavia muito interessantes, e que vão desde artigos em revistas científicas, como pelo geógrafo Ilídio do Amaral, sobre o território, as cidades e as casas populares de Angola. O ano passado, em Luanda, na extrema ocidental da cidade ribeirinha, lá encontrei o que restava daqueles alçadinhos de porta-janela, janela, porta-janela, que o Ilídio do Amaral ainda registava, que da tripeça, claro, aquilo já só se aproveita a fachada, que também deve desfazer-se brevemente, e era comovente reencontrar esses objetos no plano real. Portanto, Ilídio do Amaral em Angola, e também na revista Finisterra do Centro de Estudos Geográficos. A revista Finisterra tem estudos de geógrafos, tem estudos utilíssimos sobre esta temática, e na Garcia de Horta, da Junta de Investigações do Ultramar. O arquiteto Fernando Batalha, sobre a arquitetura urbana de Luanda e Angola, ele tem dezenas e dezenas de opúsculos publicados pelo turismo de Luanda e de Angola, mas também tem 2 livros bastante interessantes já dos anos 2000, pouco antes de falecer, 2000, 2007, 2008, em que ele reutilizou, reimprimiu e atualizou muita desta informação. O arquiteto Quirino da Fonseca, estudos de Quirino da Fonseca sobre as casas de influência índica em Moçambique, publicadas numa revista que também é um manancial de informação, a revista Monumenta, editada em Lourenço Marques nos anos 60 e 70, com cerca de uma dezena de números, até estudos mais aprofundados
constituindo relatórios policopiados. Estes também estão em exemplar único ou quase único, em alguma gaveta de algum arquiteto, como, por exemplo, por Fernando Schiappa, sobre o habitat indígena da Guiné Portuguesa dos anos 50 e 60. E depois também estudos geográficos, Goa e as Praças do Norte, por Raquel Soeiro de Brito, e livros de assinalável beleza, como por Rui Sinati, Leopoldo de Almeida e Sousa Mendes, sobre a arquitetura timorense pelo Instituto de Investigação Científica Tropical, editado em 1987. É um livro tardiamente, esta coisa do tardio, pelos vistos, é abrangente, mas é um livro maravilhoso, lindíssimo de folhear, de visitar, de olhar, sobretudo para quem conheça Timor. Isto sem esquecer o trabalho fundador de Veiga de Oliveira e Fernando Galhano, Casas e Guias do Porto e Sobrados do Recife, editado no Recife, os trabalhos de João Leal, evidentemente, os trabalhos pelo arquiteto João Campos, que muito trabalhou nas áreas pós-coloniais, ligado à Gulbenkian. Estes trabalhos procuravam enquadramentos muito diversos, ou quase totalmente autónomos em relação à cultura arquitetónica portuguesa, Schiappa, Sinati, ou, pelo contrário, procurando uma expressa articulação com a realidade lusa e o contexto colonial. Caso de Elísio do Amaral, Fernando Batalha e aquele estudo que referi de Veiga de Oliveira e Fernando Galhano. Terceiro e último núcleo, as abordagens à nova arquitetura popular, iniciadas a partir dos anos 80, com base quer na arquitetura efêmera dos migrantes urbanos, os bairros clandestinos, etc., quer na análise da designada arquitetura dos emigrantes, com um olhar de valorização desta como um novo património social e estético. Recordo aqui uma coisa que também está muito esquecida, a exposição Casas Modernas em Paisagens Antigas, lançada, promovida e itinerada pelo então IPPC, Partido de Lisboa, em 1982, ainda com a professora Natália. Os artigos sobre as casas pop com pele de girafa, por Manuel Graça Dias, dos anos 80, a revista SEMA publicou isso, também trabalhei com ele nisto. Mas são, sobretudo, referir nesta área os trabalhos da arquiteta Isabel Raposo, Alto na Roda do Tempo, Casas de Sonhos, etc. Mas isto ela também desenvolveu e apresentou ontem, penso eu, e está incluído no livro que lançaram ontem, que eu estou a tentar não repetir, mas que é inevitável sobrepor alguma coisa. Finalmente, e para rematar esta breve enumeração, há que mencionar a mais recente internacionalização do tema da arquitetura vernácula portuguesa. Porque estes temas do vernáculo têm um grande problema, normalmente ficam circunscritos e não se internacionalizam como deveriam. Não é o caso deste colóquio, mas é uma espécie de calcanhar daqueles habitual deste tema. Ora bem, eu estou a falar de uma internacionalização por via editorial da arquitetura vernácula portuguesa, insular e colonial, por via de artigos e entradas inseridas na chamada Bíblia da Arquitetura Vernácula, que é a Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, a EVO, pelo famoso, consagrado e já histórico editor Paul Oliver. Editado pela Cambridge University, fará agora, no ano que vem, 20 anos, também em volumes pesadíssimos e gigantescos, na altura não digitalizados, onde eu tive o prazer de colaborar com estas entradas sobre a colónia de Sacramento, a ilha de Moçambique, Angola colonial, Diu, português, Coxim, Damão, Goa, Timor-Leste, Península Ibérica, por aqui fora, os espigueiros de Val do Tejo, os sistemas de chaminé-forno da Macaronésia, os moinhos de maré, que vai agora finalmente ser atualizada, em parte reescrita, ampliada e com edição digital. Era tudo. Muito obrigado.